Olá, gente. Eu me chamo Charles Leal e este é o canal Tudo sobre História. Quero já vos pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para fortalecer o meu canal. Gente, hoje eu quero vos falar sobre uma das maiores civilizações que já existiram na Terra. Na verdade, a última grande civilização, um império muito poderoso, o Império Romano. Quero falar-lhes sobre Roma. Primeiramente, vamos localizar Roma geograficamente. Roma ficava localizada na Península Itálica, compreendia também a Península Ibérica, norte da África, parte da Ásia Menor, e eles eram tão ousados que eles chegavam a dizer que até o mar Mediterrâneo pertencia a eles. Origem de Roma. Existem duas vertentes para sabermos acerca da origem de Roma. A primeira vertente é uma vertente mitológica, a segunda vertente é uma vertente histórica. A vertente mitológica diz que existia um rei naquela região que tinha dois filhos, Rômulo e Remo, e esse rei jogara Rômulo e Remo no rio Tibre. Mais tarde eles foram encontrados por uma loba, essa loba os amamentou, eles foram encontrados também por um camponês que os criou, e quando eles cresceram, eles mataram o rei daquela região e fundaram a cidade de Roma. Rômulo então se desentendeu com Remo, matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. E o interessante é que, literalmente, o primeiro rei de Roma se chamava Rômulo. A vertente histórica é que Roma fora fundada por povos indo-europeus, como latinos, etruscos e até mesmo gregos. Classes sociais existentes em Roma. As classes sociais de Roma eram divididas em patrícios, que eram a nobreza, as pessoas que tinham grandes propriedades de terra, os plebeus, pessoas nascidas em Roma, porém tinham pequenas posses de terra ou nenhuma posse de terra, mas eram cidadãos romanos, porque haviam nascido em Roma. Havia também os clientes, que eram estrangeiros, que prestavam serviço para os patrícios, serviços como manufatura, comércio, artesanato. Existia também os escravos. Lembrando que o modo de produção de Roma era escravista. Eles usavam os escravos para absolutamente tudo, desde a mão de obra braçal, até mesmo como professores, como assessores. Não importava o cargo que o escravo exercia, ele sempre continuava sendo um escravo. A política de Roma fora dividida em três períodos. O primeiro período foi o período monárquico, a monarquia de Roma, que começara em 753 e perdurara até 509 a.C. Reinou 4 reis latinos e 3 reis etruscos. O último rei era um rei etrusco que se chamava Tarquino o Soberbo, e ele quisera governar sobre a instituição mais poderosa de Roma, que era o Senado. E como ele tentou governar acima do Senado, ele foi destituído do trono, e o Senado proclamou o trono do reino de Roma vazio, e assim iniciou-se o segundo período político de Roma, chamado República, de 509 a 27 a.C. Esse período republicano foi um período de grande expansão. Foi o período em que Roma mais cresceu, mais conquistou terras, mais conquistou escravos. Foi o período de glória de Roma, o período das grandes vitórias. A palavra república significa coisa pública. Foi neste tempo que os romanos começaram a fazer diferença entre o que era privado e o que era público. Eles começaram a criar obras públicas, começaram a trabalhar em prol do público. Mas vejamos, à medida que Roma ia crescendo, o número de plebeus também ia crescendo, a massa miserável ia aumentando, os pobres cada vez mais iam se tornando em um número maior. Então as reivindicações começaram a aumentar, e os plebeus fizeram tantas reivindicações por direitos que eles conseguiram criar uma instituição chamada Tribuna da Plebe ou Assembleia da Plebe.
E essa tribuna ou Assembleia da Plebe, ela se tornou tão popular e tão poderosa que com o passar do tempo ela conseguia barrar leis que vinham do Senado. Veja o que os plebeus conseguiram conquistar através da luta por direitos. Eles também criaram um conjunto de leis que se chamava Lei das 12 Tábuas, que pregava o princípio da isonomia. O que era isso? Era igualdade entre pobres e ricos, ou seja, todos os cidadãos romanos, não importava se fossem ricos ou pobres, todos eles deveriam ser julgados, todos eles deveriam ser tratados diante das leis de Roma com igualdade, não importando a sua classe social. E o Senado não estava contente porque os plebeus cada vez mais estavam conquistando espaço. E para combater os plebeus, eles têm uma estratégia, eles criam um primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato era formado por Júlio César, por Pompeu e por Crasso. Crasso acaba morrendo em guerra, Júlio César entra em guerra contra Pompeu, vence Pompeu e sobra apenas Júlio César. E Júlio César então se torna o ditador perpétuo de Roma, porque ele havia conquistado a Gália, a atual França. Ele estava com uma grande moral naquela época e ele é colocado como ditador perpétuo de Roma. Só que o plano do Senado não deu certo, porque o triunvirato havia sido criado para combater os plebeus. Júlio César fez justamente o contrário. Ele deu direito de cidadania romana para os estrangeiros que haviam sido conquistados por Roma. Ele começa a criar obras públicas. Ele cria leis para favorecer os plebeus. E o Senado, percebendo que havia dado um tiro no seu próprio pé, mata Júlio César a punhaladas. E daí sai aquela grande frase famosa que Júlio César dissera: "Até tu, Brutus, meu filho". E então, após a morte de Júlio César, o Senado cria o segundo triunvirato, formado por Otávio, por Pélido e por Marco Antônio. Pélido e Marco Antônio entram em guerra, Pélido acaba morrendo, Otávio entra em guerra contra Marco Antônio, e Otávio então vence a guerra e sobra apenas Otávio. E Otávio, quando vence a guerra sobre Marco Antônio, ele se autoproclama o imperador de Roma. E assim nasce o Império de Roma, que durou de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. E ele também se autotitulou Otávio o Augusto. Augusto não é um nome, Augusto é um título, que significa Otávio, o homem dos deuses, ou Otávio, o próprio Deus. Ele foi bastante importante para a política de Roma. Ele criara duas leis importantes, a Pax Romana e a política de pão e circo. A Pax Romana dizia que agora Roma não ia mais guerrear contra outros povos, ela agora iria se preocupar com seu próprio império, com seu próprio povo, e iria governar visualizando, se preocupando com seu próprio povo. As guerras iriam cessar. E a política de pão e circo era uma estratégia para enganar, para conter os plebeus, para deixar a massa miserável mais quietinha no seu canto, conformada. Ele dava pão, ele dava alimento para os pobres, ele também dava diversão para os pobres, e assim ele deixava os pobres mais conformados para que eles não viessem lutar por direitos. Era uma política de enganação como até hoje, infelizmente, acontece. Bem, Império Romano. Eu quero frisar o nome de alguns imperadores que reinaram nesse período político, como Nero, que tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E quero lembrar-lhes que foi justamente na época do Império Romano que Jesus nasceu. Foi nesta época que o cristianismo se expandiu pelo mundo, muito principalmente por Roma. E o cristianismo ia crescendo cada vez mais, porém, Roma era uma civilização politeísta, acreditava em vários deuses e começaram a perseguir os cristãos. Nessa época, cristãos foram assassinados a fio de espada, cristãos foram queimados vivos, cristãos foram mortos, colocados em cruzes, e houve uma perseguição muito grande em cima dos cristãos. Quero frisar também o nome de Décio,
e Diocleciano, que foram imperadores que perseguiram de uma forma terrível os cristãos, mataram muitos e muitos cristãos. Mas no ano de 313, levanta-se o imperador chamado Constantino, e ele cria uma lei chamada Edito de Milão. E essa lei dizia que, a partir daquele momento, estava proibido perseguir os cristãos em todo o Império Romano. Agora os cristãos tinham liberdade para servir a Jesus e para serem cristãos. E no ano de 380, o imperador Teodósio, ele não apenas dá liberdade para os cristãos servirem a Jesus, como ele proclama, através do Edito de Tessalônica, que a religião oficial de Roma agora era o cristianismo. Agora a religião do império, a religião do governo era o cristianismo, e eles deixam de ser politeístas e agora se tornam monoteístas, acreditando e servindo um só Deus chamado Jesus. Como se findou o Império Romano? Se findou através das invasões bárbaras. Houve duas invasões. A primeira invasão foi invasão pacífica. Os povos se uniram com Roma, alguns participaram do exército de Roma. Eles estavam atrás de sobrevivência. A segunda invasão já foi uma invasão de guerra, levantada por Átila, o Huno. Os hunos invadiram Roma, destruíram muros, destruíram construções, destruíram o exército romano, e nesta época Roma realmente foi dizimada, foi destruída, e no ano de 476 termina o grande e vasto e poderoso Império Romano. Espero que vocês tenham gostado da aula, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fui!